Olá, essa é mais uma edição do WFA TV. Hoje nós falaremos sobre um tema muito interessante, de altíssima relevância, que é a investigação defensiva feita pela defesa. E ninguém melhor do que o Dr. Marcelo Sassur para conversar conosco sobre esse assunto. Bom dia, Sassur. Bom dia, doutor William. Privilégio estar aqui com o senhor e com todas as pessoas que assistem a WFA TV. O prazer é nosso. O tema é bem instigante, né, Sassur? Sim, e é um que o senhor tem conduzido algumas investigações e tem também me chamado a pesquisar cada vez mais sobre ele. É um tema novo e certamente é um tema muito promissor. Muito bom. Dr. Marcelo Sassur é muito conhecido, mas para alguém que eventualmente não o conheça, farei uma breve apresentação. Dr. Marcelo Sassur é mestre e doutor em Direito, professor, advogado dos bons e é o responsável pela área de Direito Penal do nosso escritório. Sassur, hoje o direito penal está cada vez mais especializado, não é? E nessa área que nós atuamos aqui no escritório, são muitos detalhes, né? No direito penal minerário, direito penal ambiental. Perfeitamente, doutor. E eu acredito que o grande diferencial é o trabalho conjunto. Por conta da especialização no direito, é muito importante sempre se consultar com alguém que tenha o conhecimento mais aprofundado da área. Uma matéria como a do direito minerário, cheia de detalhes, de minúcias, que não é de conhecimento da maior parte dos operadores do direito, e uma matéria como a do direito penal também exige um certo grau de especialidade, de detalhamento, quando andam em conjunto, merecem um trabalho também em conjunto. É esse intercâmbio de ideias, a proximidade com a área técnica minerária do escritório, que permite ao trabalho no penal minerário que ganhe uma dimensão a mais, de sofisticação, de reforço dos argumentos e de tentativa de se fazer a mais correta justiça naqueles casos concretos. Muito interessante, né? E sem deixar de fazer as honras dos assistentes técnicos, né? Técnicos são muito importantes para ajudar a área jurídica também. Mas voltando ao nosso tema, que são as investigações defensivas, o que nós temos visto no correr desses anos todos é que as técnicas de investigação policial do Ministério Público, as delações premiadas, têm criado um ambiente diferente na produção das provas. E muitas vezes o advogado se deparava com algumas condições que desfavoreciam o seu cliente. Dificuldade de fazer contraprova, demora na produção das provas, muitas vezes provas relevantes eram perdidas. E, em razão disso, foi muito bem-vinda a regulamentação pela OAB da investigação defensiva, e o Marcelo Sassur, eu diria que é um dos grandes especialistas nesse assunto hoje no Brasil. Sassur, conta para nós, por favor, como funciona a investigação defensiva na prática, por favor. Vamos a ela. É muito interessante perceber, doutor William, uma evolução histórica da temática da investigação. E a gente percebe, nominalmente, desde o início da década de 90, mas mais marcadamente na primeira década do século XXI, nos anos 2000 e pouco, 2003, 2008, o tanto que a investigação ganhou proeminência dentro do processo penal. Quando a gente pega o velho Código de Processo Penal, de 1941, e até hoje sem uma reforma mais significativa, nele, a investigação era uma atividade administrativa menor, de menor interesse, que era simplesmente fiscalizada pelo juiz e conduzido pela Polícia Civil ou pela Polícia Federal. Só que foi a complexidade do crime,
que acabou forçando com que a investigação pré-processual se sofisticasse. Viessem técnicas como a quebra de sigilo telefônico, a quebra de sigilo bancário, a interceptação telefônica, o monitoramento de espaços fechados, né, o monitoramento ambiental. Tudo isso contribuiu para o desenvolvimento de técnicas de investigação mais avançadas e mais sofisticadas, que antes ficavam na mão da polícia, mas que, nessa primeira década do século XXI, o Ministério Público acabou conquistando, chamando para si o direito também de conduzir as suas próprias investigações sem intervenção policial. Isso não só para investigar a própria polícia, mas para investigar o crime comum também. E nisso, é óbvio, ficava a defesa numa posição desprivilegiada. Afinal de contas, a Polícia Civil ou a Polícia Federal podiam investigar, o Ministério Público podia investigar. E como ficava a defesa nessa história? A ideia da investigação defensiva é dar mais uma ferramenta à defesa do inocente, que ao invés de ter que esperar que a investigação não produza provas que o incrimine, pode ir além e determinar ela mesma a produção dessa prova da inocência e apresentar essa prova em pé de igualdade com aquelas que foram apresentadas tanto pela polícia quanto pelo Ministério Público. Isso é nada menos que revolucionário e uma grande vantagem quando usado da maneira correta. Muito interessante, Sassur. A paridade de armas, né? Porque senão a defesa fica muito em desvantagem. Bem interessante. E esse modelo no Brasil, apesar de ser novidade para a gente, como que funciona isso fora, no direito comparado de outros países? Pergunta é ótima, doutor William. Mesmo porque eu sei que o senhor é um grande entusiasta, estudioso do direito comparado, a gente pode pegar aqui o modelo dos Estados Unidos, por exemplo. Lá, as partes é que produzem a prova e usualmente vão produzir a prova fora de audiência. O advogado, muitas vezes, ele tem no seu próprio escritório um estúdio para filmar os depoimentos que ele mesmo colhe na presença do outro advogado, para depois submeter essa prova ao juízo. A gente ainda não chegou lá. Quando a gente examina o Código de Processo Penal brasileiro, e mesmo o Código de Processo Civil, que recentemente foi reformado, nenhum deles prevê, da maneira perfeita e acabada, essa produção extrajudicial da prova. Mas nós estamos caminhando a passos largos para chegar numa realidade parecida com isso. O provimento 188 de 2018 da OAB, que é justamente quem regula a investigação defensiva entre nós, ele já prevê que o advogado vai poder coletar essas provas na forma de um inquérito, abrir esse inquérito com uma portaria, produzir essa prova e encaderná-la e depois, ao final, submeter essa prova à apreciação judicial. Isso é revolucionário. E quando a gente para pensar, nada mais é do que um desdobramento daquele comando constitucional do artigo 133 da Constituição, que fala da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça. Afinal de contas, se nós somos bons o bastante para poder operar no foro, por que nossa palavra e nossa prova não seria boa o bastante para a confirmação de um fato? É bem interessante, ainda mais quando nós falamos de direito da mineração, da atividade mineral, ganha muito mais relevância por causa dos detalhes, a necessidade de não perder a prova, não é? Nas questões ambientais também, a imediatidade da constatação também é um elemento muito importante. E aí, a investigação defensiva, parece que ela veio a calhar para esses setores. Muito interessante, Sassur. Em relação ainda à investigação defensiva, qual que é o futuro dela? Recentemente teve uma decisão judicial reforçando a validade da investigação defensiva. Como você vê o futuro dela na nossa prática do dia a dia da advocacia? Pergunta muito pertinente, doutor William. Infelizmente, o anteparo que nós temos hoje para realizar a investigação defensiva ainda não é a lei. É o provimento número 188 de 2018 do OAB. Só que esse provimento, ele resistiu a uma prova de fogo. Houve um caso que foi julgado recentemente pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o acórdão
a gente pode fazer menção depois nas notas do vídeo, caso haja interesse na consulta do texto, em que o próprio TRF da primeira região entendeu que essa prova tem igual validade às demais provas que seriam produzidas no processo. Isso é um passo positivo, porque demonstra que o judiciário, diante dessa nova realidade, está se adaptando. O senhor mencionou aí a importância da condução da investigação defensiva no setor dos crimes ambientais e dos crimes da mineração. Isso é, de fato, muito importante. E vale dizer, o advogado aqui, ele não é o expert, ele não é o especialista. Ele precisa se cercar dos bons especialistas, dos técnicos, que possam avaliar a situação em loco, produzir a prova e trazer essa prova o quanto antes, para quem sabe até mesmo evitar uma falsa acusação ou uma acusação indevida. Se nós conseguimos, no setor empresarial e no setor, né, da mineração mais avançada, evitar que uma investigação policial se arraste durante anos, né, durante dezenas de anos, às vezes, causando um prejuízo à imagem da empresa, causando riscos ao crédito da empresa na praça. Se a gente consegue evitar uma acusação equivocada no âmbito de um processo judicial, ou mesmo antes, na fase do inquérito policial, isso já é um ganho. Então, eu não vejo a investigação defensiva como um gasto, eu vejo ela como um investimento em prol da inocência daquela pessoa que não tem nada a dever. Muito interessante, porque muitas vezes o Ministério Público apresenta a petição inicial e aquilo, até que o juiz entenda realmente o que está acontecendo, pode, dependendo da forma como os fatos foram narrados, causar uma certa impressão no juiz. Não é? E se a parte também já tem a prova conduzida por ela e apresenta imediatamente aquilo, o juiz já tem dois parâmetros. Peraí, o Ministério Público diz isso, mas nós temos um outro ponto de vista aqui, bem embasado, conduzido por peritos, por técnicos que falam diferente. Então, isso pode fazer a diferença numa situação muito relevante para o cliente. É bem interessante isso aí. Pode fazer uma diferença no início do processo, ou pode fazer também uma diferença até para o resultado do julgamento, não é? Dependendo de como a investigação defensiva foi conduzida. Muito interessante, Sassu. Vamos ver como o judiciário continua julgando sobre isso, mas esse entendimento do TRF1, para mim, vai ser decisivo no direcionamento dessa questão. Sassu, seguindo a tendência de vídeos curtos, nós já vamos encaminhando agora para o final, só fazendo uma observação, o seguinte, quando eu fiz menção ao perito, não é o perito oficial, né? É uma pessoa que tem capacidade de fazer uma perícia na investigação defensiva. Só para ficar bem claro aí a minha colocação. Sassu, palavras finais, o senhor como especialista no assunto. Doutor, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo para a WF, a TV com o senhor, e dizer o seguinte: a investigação defensiva, ela não é para todos os casos, mas naqueles casos onde ela é recomendada, ela é extremamente importante. Ela pode evitar que um inquérito resulte numa decisão de indiciamento e até mesmo venha instaurar uma ação penal. Se a contraprova é apresentada a tempo, pode ser que o Ministério Público se convença a partir desses elementos técnicos e evite uma denúncia que, ao final do processo, se reputaria improcedente. Ou mesmo quando a ação penal já começou e nós estamos na dependência da prova produzida pelos peritos oficiais, pelo perito do IBAMA ou pelo perito do IEF, e nós podemos apresentar uma outra visão, uma visão alternativa, uma prova técnica e sólida, aí é possível fazer toda a diferença numa decisão ao final do processo criminal. Se antes a advocacia criminal se valia muito daquela máxima da absolvição pela ausência de provas, que a gente mude o paradigma e tente estabelecer agora a absolvição pelo excesso de provas, produzindo a prova defensiva, a prova da inocência, que nem é a nossa obrigação, mas quando ela retrata a verdade, ela costuma ser muito eficaz. Muito interessante.
Muito interessante. Bom, chegamos ao final de mais um WFA TV. Agradeço a todos que tiveram a oportunidade de nos acompanhar e esperamos vocês no próximo. Até.